Olá, eu cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos mais uma vez, sempre no nosso compromisso de trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais, dando sequência aos nossos devocionais no livro de Provérbios. Chegamos hoje ao Provérbios 2, o caminho da sabedoria que protege a alma. Então hoje vamos mergulhar profundamente em Provérbios capítulo 2 e descobrir como a sabedoria de Deus não apenas transforma a nossa mente, mas também guarda o nosso caminho. Nesse devocional profundo e transformador, baseado em Provérbios 2, eu, pastor José Carlos Carvalho, te conduzirei por um estudo bíblico revelador sobre como Deus concede sabedoria, discernimento e proteção a todos que o buscam de coração sincero. Descubra como a sabedoria divina não é apenas conhecimento, mas um caminho de vida, um caminho capaz de guardar sua mente, proteger suas decisões e livrá-lo das armadilhas do mal. Ao longo desse devocional, você aprenderá como buscar sabedoria de forma prática e intencional, o papel da sabedoria na proteção espiritual, como Deus guarda os que andam com integridade, discernimento que liberta de influências destrutivas e a diferença entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Esse devocional é ideal para quem deseja crescer espiritualmente, fortalecer a sua comunhão com Deus e compreender como aplicar Provérbios 2 na vida diária. Hoje, no tempo em que estamos vivendo, é imprescindível sabermos a importância da sabedoria e como usá-la de forma adequada, porque nós estamos vivendo num momento de muita informação. E o fato de termos muita informação, isso não significa que temos muita sabedoria. A sabedoria é o poder, a capacidade de transformar essas informações em lições práticas, em conhecimento do dia a dia. Então, vamos lá. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é quem vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2, versículo 6. Então assista até o final e permita que o Espírito Santo ministre a sua mente e ao seu coração. Vamos lá para a leitura, apreciar, degustar a leitura desses 22 versículos de Provérbios capítulo 2. Leia comigo, acesse aí sua Bíblia, abra sua Bíblia, de alguma forma acompanhe comigo a leitura maravilhosa de Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2 diz o seguinte: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas.
Tem prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos. Gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ele se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Veja que provérbios, né? O que provérbios? Porque é uma coletânea de provérbios, de ensinos, de ditos populares que vão nortear a nossa vida. O Salomão, nesse capítulo, nos incentivando a buscar sabedoria. E como é importante a sabedoria. A sabedoria é muito importante, à luz do que nós lemos aqui, para nos instruir a tomar decisões, para nos instruir a fazer escolha, para nos instruir a manter o nosso padrão de vida, para evitar as más companhias, os maus conselhos. Olha, gente, maravilhoso se você entender o que Salomão está dizendo aqui e aplicar na sua vida. Tenho plena convicção que a sua vida vai melhorar. Porque hoje nós estamos vivendo um período em que estamos aí tentando desconstruir algo que fizemos errado por decisões que não foram sábias, foram tolas, insensatas, por escolhas erradas. Muitas pessoas estão padecendo por escolhas erradas, por decisões erradas e precipitadas. Mas quando a gente aplica a sabedoria nisso, olha, a gente vai evitar muitos males. É isso que, resumidamente, Salomão está dizendo nesse capítulo 2. Veja aí que Salomão mostra a sabedoria como um tesouro que precisa ser buscado. É algo tão valioso que precisa ser buscado, ir atrás, né? Pagar o preço para obter. Então nós começamos aqui a dividir esse capítulo 2 de Provérbios em blocos para a gente entender a mensagem. O primeiro bloco, nos versículos 1 a 5, nós temos a condição para receber essa sabedoria, que é essa joia, esse tesouro precioso que precisa ser buscado. Veja que Salomão usa verbos fortes. Ele fala buscar, inclinar o coração, clamar por inteligência. Então veja a importância e a nossa condição de investir todas as nossas energias, forças, para adquirir essa sabedoria que vem lá do alto, como diz Tiago na sua epístola. E a sabedoria não vem por acaso, mas por uma busca inteligente. Você não nasce aí totalmente sábio. E veja, quem escreveu isso foi o homem mais sábio do mundo, Salomão, que de uma forma sábia respondeu a uma pergunta de Deus: o que tu queres que eu te dê? E ele pediu o quê? Sabedoria. Ele foi sábio na sua decisão, e Deus o fez não apenas sábio, mas também próspero. Então é importante, ele que entendia isso, está nos dando esses conselhos bem preciosos. Busque, incline o coração, clame por inteligência. E como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Como é que nós vamos buscar e adquirir essa nossa sabedoria, ou a sabedoria que vem lá do alto? É através de um tempo com Deus. Investir tempo em Deus, através da leitura bíblica, através da oração constante. Se relacionar com o Pai da sabedoria, com o dono da sabedoria, vamos cada vez mais nos tornando sábios. O segundo bloco está no versículo 6, que Salomão vai mostrar a fonte da sabedoria. Olha, primeira condição para receber e agora a fonte da sabedoria. Salomão diz aqui no versículo 6 que a verdadeira sabedoria vem de Deus.
Se você repetir o versículo 6, ele fala: pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. E trazendo aqui, resumindo em miúdos para os nossos dias, aonde que eu vou buscar a sabedoria? Aqui, ó, na palavra de Deus, a boca de Deus falando ao seu coração. É aqui que você vai encontrar instruções claras e precisas. Aí está o segredo, aí está a fonte da sabedoria para você se deleitar. Então, a fonte da sabedoria no versículo 6, a verdadeira sabedoria vem de Deus. E nós encontramos aí a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria espiritual. E como Deus nos dá direção, mesmo em tempos de confusão. O Senhor nos esclarece, nos ilumina, nos direciona e até às vezes nos redireciona quando estamos nos desviando por veredas tortuosas. Nos versículos 7 a 11, no terceiro bloco, nós temos o propósito da sabedoria. E Salomão mostra aqui a sabedoria como um escudo, ou seja, que protege, que nos guarda, que nos deixa seguro. Ele nos mostra aqui o discernimento como guarda para as nossas decisões e que a sabedoria evita esses caminhos perigosos. E nós temos exemplos práticos no dia a dia, né? Quando nós recebemos conselhos errados, quando nós recebemos orientações erradas, e olha, a verdadeira sabedoria que vem daqui, ó, nos orienta. Não faça isso, não é desse jeito, evite isso. Veja como é importante, como é profundo nós buscarmos a direção que vem lá do alto, e essa direção que vem lá do alto está tão acessível à nossa vida. É só você pegar a sua Bíblia, né? Ou acessar aí no seu celular, no seu tablet, e que vai ter aí esse propósito da sabedoria, que é a proteção, para nos proteger de decisões erradas, de conselhos errados, né? De perseguições. Então, aprenda isso. O quarto bloco encontra-se do versículos 12 ao versículo 15, que é a sabedoria que livra do mau caminho. Veja, ela protege, mas também nos livra do mau caminho. Nos livra da influência de pessoas perversas, como Salomão esboça nesse período aqui, nesse bloco. Nos livra de atitudes destrutivas e nos ensina, nos orienta como discernir amizades e conselhos tóxicos. Aprender a ouvir, mas não guardar. Aprender a essas instruções e informações a digerir, a refletir, refinar e apenas usar a que é benéfica. Aquilo que vem contra, isso aqui é a palavra de Deus, ó, a gente elimina. Então a sabedoria que vem lá do alto nos protege, nos livra do mau caminho. O quinto bloco, a sabedoria que livra da sedução do pecado, versículos 16 a 19. E Salomão está ilustrando aí a mulher adúltera como símbolo de sedução moral e espiritual, trazendo imoralidade com as suas ofertas, com as suas sensualidades, né? Com os seus projetos de maquinação, e muitas pessoas sucumbem a isso através da internet, através de convites licenciosos, que vai destruir a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento, e como diz Salomão, de uma forma bem dura, mas precisa, nos conduzir para a ladeira que leva para o abismo, para o inferno. E nós temos aqui aplicações para a pureza, para a integridade e para a santidade. E aí, nesse bloco, aprendemos como a sabedoria protege o coração e evita nossas quedas espirituais. No outro bloco, no versículos 20 a 22, finalizando esse capítulo 2 de Provérbios, nós temos aí o contraste de dois caminhos, a justiça e a injustiça. Salomão vai mostrar o caminho do justo em contrapartida e oposição, em contraste com o caminho do perverso. Vai mostrar a recompensa eterna da sabedoria e o fim do ímpio e o fim do justo.
Então ele sintetiza, olha, se você seguir o caminho do justo aplicando a sabedoria, a recompensa é essa. Se você não seguir o caminho do justo aplicando a sabedoria, mas sim seguir o caminho do ímpio, do insensato, não aplicando a sabedoria, aceitando as suas ofertas, ouvindo as suas vozes, seguindo os seus caminhos, a consequência ou as consequências serão essas. Então, preste atenção, vale a pena ouvir a sabedoria, aplicar a sabedoria no dia a dia. Mas quais são as aplicações práticas de Provérbios 2 para a nossa vida hoje? Como aplicar Provérbios 2 diariamente? Vamos encontrar princípios para ouvir de forma cristalina, objetiva, a voz de Deus. Você vai ver que diversas vezes na Bíblia nós encontramos a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Em vez de ficarmos ouvindo as vozes do mundo, da perdição, dos convites perversos, maquinosos, maledicentes, ouçamos a voz da sabedoria que vem lá do alto, a voz do Espírito de Deus. Princípios, então, para ouvir a voz de Deus e essa disciplina espiritual como fonte de proteção, proteger desses maus caminhos, de decisões erradas. Concluindo, gente, nós temos aqui lições preciosas, valiosas para a nossa vida, para a nossa conduta no lar, no trabalho, na escola, no lazer, nos nossos relacionamentos conjugais, pessoais e interpessoais, em qualquer momento. Esses conselhos são valiosos ainda hoje. E eu convoco você para buscar essa sabedoria através do contato com Deus e com a sua palavra, através da oração. E como a gente faz sempre nesse devocional, nós vamos orar. Você está lembrado? Eu falo que nós temos 3 elementos imprescindíveis nos nossos devocionais: leitura da palavra de Deus, meditação na palavra de Deus e oração. Já lemos, já meditamos e agora vamos orar. Pai querido, Pai bondoso, eu oro junto com os teus servos e pelos teus servos que todos os dias investem um tempo para ouvir esses devocionais, para edificar as suas mentes e os seus corações através da meditação da tua palavra. Como sempre, eu intercedo pela vida deles. E agora pedindo que o Senhor dê a eles esse propósito, essa decisão de buscar a tua sabedoria através da oração, da leitura da tua palavra. E que eles possam aplicar a sabedoria nas suas decisões, nas suas escolhas, no dia a dia, nas coisas mais simples para as mais difíceis, aplicar as orientações da tua palavra, que são a verdadeira sabedoria. Mas tu sabes que muitos deles estão enfrentando problemas, dificuldades. Entra com provisão, entra com proteção, com livramento, com libertação. Entra também com cura das enfermidades do corpo, da alma e do espírito. Supre cada uma das necessidades dos teus servos, Senhor. Aquelas causas que estão paradas na justiça, movimenta para que os teus servos sejam contemplados com boa notícia de que foram atendidos, para que possam cada vez mais ter motivo para te glorificar e ter as suas vidas edificadas, amadurecidas. Promove despertamento, promove um novo avivamento, dá nova esperança, novo alento para aqueles que estão desanimados, afastados dos teus caminhos. Traze-os de volta para experimentar a tua paz, para experimentar a tua sabedoria e viver de acordo com a tua palavra, para experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento, para guardar as mentes e os corações deles em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou a sua mente e o seu coração, não guarde com você. Compartilhe com seus amigos. Peça para que eles compartilhem com os outros. Não esqueça também de deixar aí a sua curtida, o seu like, fazer o seu comentário e eu terei o prazer em responder cada um deles. Precisa de oração? Deixe lá no comentário. Precisa de ajuda, precisa de orientação, precisa de aconselhamento? Escreva lá nos comentários, eu lerei e responderei. Se você está assistindo pela primeira vez esse devocional ou assistindo esporadicamente e não se inscreveu, inscreva-se
e ative sininhos para receber as nossas notificações, pois nós temos vídeos todos os dias. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.